Abençoados e abençoadas! Vamos continuar o nosso assunto, amém? Assunto este que vai te trazer a paz, a alegria, vai te salvar, abençoado. Você que crê em Cristo, você que crê no Senhor Jesus, não é no irmão Jonas, não é nesse homem aqui, que é falho, que falha, que erra, mas, graças a Deus, eu amo a verdade de Deus, eu amo a Cristo, eu amo muito e creio. Por esse amar e por esse crer, que há mais ou menos 4 a 5 anos atrás, Cristo me libertou dos medos, Cristo me salvou da religião, Cristo me tirou de dentro das igrejas, de dentro dos templos, e me fez eu ver e viver essa verdade, de que Cristo está em mim, mora em mim, e que eu sou a igreja dele. Eu sou o templo onde habita Deus, onde Deus habita. Amém? Pela fé que eu tenho e pelo Espírito dele, no Espírito dos seus filhos, no interior dos seus filhos. É aí que ele vive, é aí que ele tem prazer em viver. Amém? Então você pode crer, você pode escutar, você pode examinar. Abra a tua Bíblia junto comigo e confira se o que eu falo é verdade ou é engano. Se o que eu falo é escritura bíblica, é a palavra de Deus ou é a palavra do Jonas? Ou é a palavra de algum líder, de algum pastor, de algum bispo, de algum missionário, apóstolo, de algum líder aí importante, conhecido no mundo inteiro? Vê se é de algum teólogo. Não, gente, não. Nosso compromisso aqui é com Deus. O nosso compromisso aqui é com a palavra dele. É com a verdade que liberta. De João 8,32. Foi Jesus que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Você ouvindo esse vídeo, você vendo esse vídeo, você ouvindo essas mensagens, essas verdades, compartilhe, abençoado. Deixa teu joinha, tá? Põe lá, coloca lá, escreve lá teu comentário. Compartilhe essas mensagens, esses vídeos, abençoe, salve alguém pelo conhecimento da verdade. É só a verdade que liberta. Só. E a verdade de Deus, a verdade do Espírito Santo. De que Deus falou e ele fez, ele cumpriu. Ele não é homem e nem filho do homem. Ele não é homem para que se arrependa e nem filho do homem. Amém? Porque todo homem seja mentiroso, seja cheio de engano. Mas Deus não. Deus é verdadeiro. Isto nós temos certeza. Então nós ficamos com a palavra dele. Amém? Então vamos concluir agora o porquê que Deus tinha uma contenda, tinha uma ira, tinha uma conta a acertar. E essa ira, esse acerto de conta, e tudo isto se resume em uma palavra só: fim do mundo. Vinda de Jesus Cristo. A vinda de Cristo. Essa frase aí. Jesus está voltando. Breve Jesus voltará. Cada catástrofe que acontece no mundo, como da pandemia, quando todas as igrejas tiveram que fechar. Ah, olha aí ó, o que Jesus falou em Mateus 24. Olha aí o que Jesus falou lá em Apocalipse. Olha o que as 70 semanas de Daniel. Ah, porque Jesus agora vai voltar. Porque agora esse é o sinal do fim, do princípio das dores. Olha quanta gente doente morrendo no mundo inteiro. Esse é um sinal da vinda do Filho do Homem. E passou a pandemia, passou aquelas torres gêmeas, né? Quando foram atacadas e caíram as torres gêmeas, o mundo inteiro se abalou. E novamente veio a notícia, o mundo inteiro cristão, evangélico, né? Ah, porque é o sinal da vinda de Jesus. E a guerra, e as guerras, e os maremotos, e os tsunamis, e toda catástrofes naturais, enfim, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, e tantas guerras, e tantas outras coisas. Ah, é o fim do mundo. Ah, Jesus está voltando. E Jesus não volta, né? Fazem mais de 2000 anos e Jesus não volta, né? Pois é. Por que será que ele não volta? É porque ele já voltou no ano 70. Jesus foi quem disse em Mateus 24 e Mateus 23. Só você lê lá.
leia lá o que Jesus falou. E chega a hora em que ele diz e afirma: eu vos afirmo, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Uma geração, 40 anos. Jesus morreu com mais ou menos 33. Não passará essa geração, menos de 40, né? Ele falou que não passará essa geração. Não vai se completar aí 40 anos. Uma geração é 40 anos, abençoado. Então faça as contas, 33 ou 30 com 40, 33 quase com menos de 40, ou seja, bate as contas e faça as contas. Não deu 70? Deu 70, né? As 70 semanas de Daniel. Bateu. E Jesus falou a verdade. E ele voltou. Amém? Porque o acerto de contas era com Israel, era com o povo judeu, era com aquela nação, era com aquele mundo. E no próximo vídeo nós vamos entrar nesse assunto novamente. E eu quero que você acompanhe, eu quero que você veja, eu quero que você ouça, eu quero que você confira cada texto do que exatamente Jesus falou, do que exatamente os apóstolos falaram, do que exatamente o apóstolo Paulo falou, do que exatamente João do Apocalipse falou. Tudo se completou, tudo bateu. A conta fechou, gente. A conta fechou como 2 mais 2 é 4, como 4 mais 4 é 8, como 5 mais 5 é 10, mas fechou exatamente a conta de Jesus. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E aconteceu. Veio o Filho do Homem ao seu povo, a seu mundo, aquele povo, e se deu ali o arrebatamento, se deu ali a salvação e a condenação daquele povo pelo seu pecado de pisar, não cumprir, não obedecer os santos e benditos mandamentos do Senhor nosso Deus. Quebraram o seu pacto, quebraram a sua aliança e não obedeceram, não cumpriram o seu acordo que ele deu. Essa foi a condenação deles, né? Amém? E cometeram o pecado de iniquidade, que era o não cumprimento da lei. Essa foi a condenação deles. Mas vamos ao assunto então, amém? Vamos lá então, Levíticos capítulo 26, 14. Levíticos 26, 14. Presta atenção lá, abençoados. Abra a tua Bíblia e confere. Mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se desprezardes os meus estatutos, e se a vossa alma abominar os meus juízos, de modo a não cumprirdes todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto. Olha só, 17. E eu colocarei a minha face contra vós, e sereis mortos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam reinarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. 18. E se ainda com tudo isso não me ouvirdes, então eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Está aí, abençoados. Nós lemos o versículo 14, o 15, o 17 e o 18 de Levíticos 26. Então está aí, abençoados. Eles quebraram o vivo concerto, ou melhor, eles quebraram o primeiro pacto, o primeiro concerto que Deus fez com eles. A primeira aliança que Deus fez com eles. Eles quebraram, desobedeceram, não cumpriram e pecaram contra Deus, que era a transgressão da lei. Então tudo isso eles cometeram, né? Claro, mataram os profetas, não receberam nenhum profeta. Quando Jesus veio, não a receberam, não aceitaram, mataram ele também. Enfim, tudo isto, Deus prometeu a eles que iria cair o sangue de todos eles nas mãos deles e eles pagariam o preço. E isso aconteceu. Esse foi o juízo. O juízo de Deus caiu sobre todos eles, sobre aquela nação, sobre aquele povo. Amém? Agora, Levíticos 26, 23 agora, o 23. Se ainda não fordes reformados por mim, através destas coisas, mas ainda andardes em oposição a mim,
24. Então eu também andarei em oposição a vós e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Aí Deus repetindo a sentença, o juízo contra Israel, contra eles. 25 agora. E eu trarei a espada sobre vós, que executará a vingança do meu pacto. Aí, lembra o vídeo passado agora? Que nós lemos, você leu comigo lá? Jeremias 31, ou 31. Eles quebraram o meu pacto. Eles não cumpriram o meu pacto. Eles invalidaram o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto. Isso está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 8, abençoados. Hebreus 8, capítulo 8, versículo 8. Deus repete lá as mesmas palavras. Eles quebraram aquele pacto, invalidaram aquele pacto. E essa foi a sentença, esse foi o juízo contra eles. Mas os pastores não ensinam, né? Os líderes não ensinam, né? Os pastores não ensinam isso, né? Pois é. Sabe por quê? Porque eles são incrédulos, eles não creem. Eles leem, mas não creem, não querem crer. Não querem dar o braço a torcer. Não querem falar a verdade para a igreja. Não querem falar a verdade para vocês, abençoados. Esta é a verdade. Vocês estão sendo enganados. Mas vamos lá. 25. E eu trarei a espada sobre vós, que executará a vingança do meu pacto. E quando vos ajuntardes nas vossas cidades, eu enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Aí, a guerra que começou a iniciar em 66, depois de Cristo. 66 DC começou as guerras. E ela foi se afunilando, e foi se fechando, e veio para o lado ali de Israel, de Jerusalém, e a coisa fechou totalmente no ano 70. E veio a queda do templo. Tudo que Jesus falou em Mateus 24, Apocalipse, Daniel, as 70 semanas de Daniel, tudo se cumpriu ali, abençoados. Tem Deuteronômio lá também, né? Nós vamos ver em Apocalipse, Deuteronômio, nós vamos ver lá Mateus, Lucas, todos eles falaram desse juízo final, desse fim do mundo judeu, fim de Israel, que foi para eles, e nós não temos nada a ver com isso. Mas vamos lá então, ainda Levíticos 26 ou 27 agora, 27. E se com tudo isto não me ouvirdes, mas ainda andardes em oposição a mim, 28. Então eu também andarei contrariamente convosco em fúria, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes por causa dos vossos pecados. Aí, abençoados. Você sabe por que Deus estava falando tão forte com eles? Uma coisa tão terrível Deus falou que ia acontecer com eles, contra eles, abençoados. Nós não temos nada a ver com isso. Nós nascemos depois da cruz. Nós nascemos em uma nova dispensação, em uma nova aliança, em um novo e vivo caminho, que é a justificação pela fé, abençoados. É o evangelho da graça. Agora não é mais o evangelho do reino. O evangelho do reino era o evangelho do Jesus de Nazaré, do Jesus Cristo de Nazaré. Aquele era o evangelho do reino, que foi pregado a todas as gentes, a todo o mundo. Qual mundo? O mundo deles, do primeiro século, da primeira era da igreja cristã. Ou seja, daquele pacto até o ano 70. Até o ano 70. Esse evangelho foi pregado a todo mundo, gente. Foi esse evangelho, o evangelho do reino. Pode ver que agora Paulo recebeu a revelação de Jesus Cristo e ele recebeu e nos trouxe o evangelho da nossa salvação, o evangelho da paz. Qual? O evangelho da graça. Evangelho da graça. Evangelho da graça, que não tem outro evangelho. Estão pregando outro evangelho por aí, pelo mundo inteiro. Estão pregando um evangelho diferente por aí, né? Mas não é o evangelho de Jesus Cristo que salva, que liberta, que tira todos os medos e que nos dá a garantia de vida eterna e de reinar com Cristo. Amém? Mas vamos continuar a leitura então, abençoados. Levíticos 26. Levíticos 26 ainda.
o 14. Mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos esses mandamentos, e se desprezardes os meus estatutos, e se a vossa alma abominar os meus juízos, de modo a não cumprir todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto, e eu colocarei a minha face contra vós, e sereis mortos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam reinarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Nós já lemos esse capítulo, né? Esses versículos aqui. Nós já lemos. Mas vamos para Levíticos ainda, 26, o 27 e o 28. Nós já lemos. Amém? Vamos para o 31 e o Levíticos 23, 31 ao 33 agora. 31 ao 33, veja lá. E porei as vossas cidades em ruínas. E porei as vossas cidades em ruínas. As cidades de quem? As cidades dos judeus, as cidades de Israel, as cidades de Jerusalém, as vossas cidades em ruínas. E trarei aos vossos santuários a desolação, e não cheirarei os vossos cheiros suaves. Aí, ó. E não cheirareis os vossos cheiros suaves. E eu trarei à terra a desolação, e os vossos inimigos que nela morarem se espantarão disso. E eu vos espalharei entre os pagãos, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra ficará desolada, e a vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades serão arruinadas. Olha aí, gente, olha o juízo, olha a ira de Deus, olha o juízo de Deus caindo sobre eles. Deus é tão claro aqui, falando sobre, quer ver, em ruína, e trarei aos vossos santuários a desolação. Aonde que estavam os santuários, gente? Não estavam lá no templo? Não estavam lá dentro de Jerusalém? Não estavam lá em Israel? Os santuários? Os cheiros suaves das ofertas deles? Não estavam lá no templo? Não estavam lá? Trarei a desolação também, e nelas se espantarão disso. E eu vos espalharei entre os pagãos, e desembainharei a minha espada atrás de vós. E a vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades serão arruinadas. Está aí, abençoados. Tudo contra Jerusalém, contra Israel, tudo contra eles, contra aquela nação, abençoados. Agora vamos ver aqui Deuteronômio, né? Deuteronômio 28. Veja o que diz Deuteronômio 28 aí, abençoado. Deuteronômio 28, 15. Olha lá. Deuteronômio 28, 15. O versículo 15 agora. 15 e o 16. Veja lá. Mas acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno, neste dia, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. 16. Maldito serás tu na cidade e maldito serás tu no campo. Está aí, abençoados. Agora, Deuteronômio 28 ainda, o 47, 48 e 49. 47, 48 e 49. Porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e com gozo de coração, pela abundância de todas as coisas. Portanto, servirás a teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede e com nudez e com escassez de todas as coisas, e ele porá um jugo de ferro no teu pescoço, até que te tenha destruído. Olha aí, abençoados. 49. O Senhor trará contra ti uma nação distante da extremidade da terra,
veloz como o voo da águia, uma nação cuja língua não entenderás. Está aí, abençoados. Está aí. O Senhor trará contra ti uma nação distante da extremidade da terra, veloz como o voo da águia, uma nação cuja língua não entenderás. Está aí, abençoados. Todo esse juízo contra eles, porque quebraram, pisaram o sangue dos profetas e invalidaram a aliança que era a salvação do Senhor para eles, mas eles invalidaram. Amém? Agora, o versículo 49, vamos para o versículo 50 aqui agora. De Deuteronômio 28 ainda. Deuteronômio 28, versículo 50. Vamos ver aqui o 50. Uma nação de aspecto feroz, que não terá respeito pelo velho, nem mostrará benevolência ao jovem. Aí, ó, tá vendo? Uma nação de aspecto feroz, que não terá respeito, não terá dó, não terá misericórdia. Vai matar a todos velhos, e não terá benevolência também ao jovem. Vai matar a todos. Jovem, criança, jovem, velhos, vão matar a todos. Essa era a sentença de Deus para eles. Amém? Agora vamos lá para Mateus, abençoado. Mateus 23. Mateus 23, abençoados. Vamos ver então qual foi o pecado deles. Mateus 23. Vamos ver qual foi o pecado deles. O que eles cometeram para a ira do Senhor se levantar e vir sobre eles na grande guerra e batalha de 70, que começou em 66. Mateus 23, então, o 33, 34 e 35. 23. Vamos lá, então. 33, 34 e 35. Olha lá. 33. Serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Aí, ó. O que é inferno na Bíblia, gente? É sepultura. É para onde irão os mortos. Nem isto a tua igreja ensina a você que na Bíblia, inferno é sepultura? Está aqui, ó. Está aqui. Serpentes, geração de víboras, como podereis escapar da condenação do inferno? Ou seja, da condenação para a sepultura, da morte, de vocês serem destruídos, mortos, assassinados, massacrados. Era isso que estava falando aqui. É isso que está falando aqui. 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Aí, o que Jesus está falando aqui, abençoados. Olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram. 36. 36 ainda. Para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar. Aí, abençoados, nós lemos o 33, 34 e o 35. Nós lemos. Está aí. O que eles fizeram, abençoados? 36 agora. 36. Na verdade, eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Olha aí, abençoados. Aí. Olha o que Jesus está falando aqui. Você escutou o que Jesus está falando aqui? 23 de Mateus, 26, 36. Mateus 23, 36. Na verdade, eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. 37.
Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não o quisestes. 38. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Está aí, abençoados. Está aí. Então está tão claro isto, que foi para eles, foi contra eles. Então toda essa história, esse engano, esta mentira, essa enrolação aí, que Cristo está voltando, que o Filho do Homem está voltando, que ele vai voltar, que está perto, breve Jesus voltará. Ele não vai voltar, abençoados, porque ele já voltou. A não ser que você me prove na Bíblia, me mande na Bíblia, me mande aí nos comentários aonde que está a terceira vinda de Cristo. Ele veio a primeira vez, Deus encarnou como Filho do Homem, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Ele apareceu uma vez, ele falou, vou aparecer a segunda vez, com juízo, nas nuvens, juízo, contra o pecado da minha nação, do meu povo, dos meus filhos. Eu virei outra vez, virei a segunda vez. E agora? Cadê a terceira? Então você me mostra a terceira aí. Aonde está a terceira na Bíblia? Tá? Que daí eu vou acreditar. Eu vou crer. Eu vou crer sim, se me mostrar. A terceira vinda. Jesus falando, né? Que ele vai vir a terceira vez daí. Ele vai vir. Tá bom? Me mostra aí. Mas vamos continuar a leitura aqui. Apocalipse. Apocalipse agora 18. Apocalipse 18 agora. Apocalipse 18, abençoados. Vamos ver o que diz aqui. Apocalipse 18, versículo 4 e 5. Apocalipse 18, 4 e 5. Diz assim o 4. E eu ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, e para que não recebam suas pragas. Por quê? Porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Agora o 8 e o 9. Versículo 8 e 9 de Apocalipse 18. Por isso suas pragas virão em um dia, a morte e o luto e a fome, e ela será completamente queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Está aí, abençoados. O que Jesus falou em Mateus 24? Olhai o templo, observai isto. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Mas antes que essa geração termine, antes que termine esta geração, eu afirmo para vocês que todas essas coisas hão de acontecer, vão se cumprir. E será que não se cumpriu? Será que não aconteceu, abençoado? O meu Cristo, o meu Jesus fala a verdade. E o teu? Se o teu não falou a verdade, o teu é mentiroso. Então fica com ele. Fica com ele para você. Eu fico com o verdadeiro, que falou e se cumpriu. Falou e se cumpriu. Se cumpriu tudo que ele falou. Amém? Vamos lá então. Apocalipse 18, né? Nós limos o 8 e o 9 aí, pessoal, tá? Por isso suas pragas virão em um dia, a morte, e o luto, e a fome, e ela será completamente queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que cometeram fornicação e viveram deliciosamente com ela, chorarão e lamentarão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Está aqui, abençoados, no 9, o templo. O templo que para eles era sagrado, né? Era todo e toda referência de lei, de mandamentos, de estatutos, era totalmente a referência que eles tinham
da lei, das coisas santas de Deus para eles, né? Mas não cumpriam, não obedeciam, eram totalmente pecadores, rebeldes, sanguinários, rebeldes, desobedientes e totalmente não honravam as suas palavras. Era só boca, era só palavra, mas o coração estavam longe de Deus, né? Então sobre eles veio tudo isto aí, ó. E lamentarão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. Tá vendo? Amém, né? Deus seja louvado por tudo isso. Apocalipse abençoado. Apocalipse agora é 17, 5. Apocalipse 17, versículo 5. Olha só. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Aí, abençoados. Tá vendo? E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério. Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. O 18 agora. Apocalipse 17, versículo 5. Agora, o versículo 18. E a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aí, a grande prostituta era a Babilônia. A grande prostituta, ó, a Babilônia. A grande mãe das prostitutas, né? Está aí, abençoados, né? 18. E a mulher que tu vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade era Jerusalém, era Israel. Amém? Mas vamos ler agora Apocalipse 11, versículo 8. Apocalipse 11, versículo 8. 11, 8 de Apocalipse agora. E os seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Aí, a prova de que foi em Jerusalém, de que foi em Israel que aconteceu o fim daquela geração, o fim do mundo, o fim daquela terra, o fim daquele povo, o fim daquela dispensação. Dispensação essa do primeiro pacto, dispensação da lei. Amém? Veja aí, abençoados. 11, 8 de Apocalipse. E os seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. A prova de que era ali, e foi ali, o juízo de Deus, a segunda vinda dele. O juízo de Deus. O fim do mundo, daquele mundo. Fim daquele mundo. Amém? Apocalipse 18, o versículo 1. Apocalipse 18, versículo 1 agora. E depois destas coisas eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Aí, abençoados. E agora o versículo Apocalipse 1. Apocalipse 18, 1. E agora Apocalipse 18, versículo 20. O 18 ainda, versículo 20. Vamos ver o que diz o 20 aqui. 20. Regozijas-te sobre ela, tu, céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. Aí, abençoados. Olha a prova aqui, ó. Ainda Deus foi tão justo, Deus foi tão tão amável com os seus apóstolos e profetas, que ele deixou esse registro aqui, ó. Apocalipse 18, versículo 20. Regozijas-te sobre ela, tu, céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque
Deus vos vingou dela. Tá vendo? Lembra que Jesus falou? Jerusalém, Jerusalém, como eu quis te ajuntar, como eu quis te salvar, como eu quis te proteger debaixo das minhas asas, mas tu o rejeitaste, tu não o quisestes. Daí ele falou o quê? Ai de ti, Jerusalém, ai de ti. É, abençoados. Agora, para terminar, Lucas. Lucas capítulo 20, abençoados. Para nós terminarmos aqui essas provas que não tem como alguém contestar, né? Não tem como alguém querer dizer que não era Israel, que não era para eles, que era para todos nós, que era para todo mundo, que era para todas as gerações, que era... Não, Jesus falou para aquela geração, Jesus falou para aquele povo, Deus prometeu a destruição, Deus prometeu o juízo para eles, para a sua nação, para Israel. No próximo vídeo nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Como era exatamente só para Israel, só para a nação santa, só para eles. Só para eles, só para Israel. Amém? Lucas 20, versículo 20. Diz assim, ó. E eles, vigiando-o, enviaram espiões, os quais se fingiam de homens justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem ao poder e à autoridade do governador. Apocalipse 20 ao 22. 21. E eles perguntaram-lhe dizendo, Mestre, nós sabemos que tu falas e ensinas retamente e que não fazes exceção de pessoas, mas ensinas o caminho de Deus verdadeiramente. É lícito dar tributo a César ou não? É lícito dar tributos a César ou não? Gente, aqui está a acusação e a condenação também. A acusação e a condenação sobre eles e contra eles. Tá? Veja bem o que eles fizeram. O que eles fizeram? Ó, e vigiando-o, enviaram espiões. Eles enviavam espiões para espiar Jesus, os quais se fingiam de homens justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem ao poder e à autoridade do governante. Tá vendo? Então eles ficavam espiando, sondando, vigiando Jesus para o pegar fazendo ou falando alguma coisa errada, para o entregar e para o condenar diante dos governantes. Essa era a maldade deles, né? Mas abençoados, nós estamos aqui, tá? Mateus 23, tá? Vamos repetir aqui, Mateus 23, para nós terminar aqui. Mateus 23, 33 e 34. Mateus 23, 33 e 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas, e alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo. Todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Amém. Então está lido, está provado todo o erro, todo o pecado, toda a maldade que o povo de Deus fez, que o seu povo fez. Por isso que em Jeremias 31, do 31 ao 34 e Hebreus capítulo 8, versículo 8 a seguir, você pode conferir. Eles quebraram, pisaram, não aceitaram, desobedeceram e não cumpriram o meu pacto. Eles me aborreceram. Por isso que Deus diz lá em Oséias que eu tenho uma contenda contra os habitantes de Jerusalém.
contra os habitantes, contra os moradores de Israel, contra o meu povo, porque lhe faltou entendimento, conhecimento, não havia verdade, não havia sinceridade, não havia amor neles. Só havia ódio, rancor, pecado, desobediência e quebrar o acordo e o pacto que Deus fez com eles. E matando e destruindo todas as testemunhas, os profetas, os mensageiros que Deus mandava a eles. Eles matavam, eles perseguiam, como fizeram com Jesus. Então tudo isso sobreveio a eles como juízo, como nuvem, juízo de Deus. E tudo se deu até o ano 70. Tudo se fechou, tudo se completou, tudo foi consumado até o ano 70. Ocorreu a segunda vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem. O fim daquele mundo, o fim daquela geração, o fim daquela dispensação, que era pela lei. E agora entrou então o novo pacto, a nova aliança, que é pela graça. O evangelho da graça, o evangelho da nossa justificação, da nossa salvação, da nossa paz, justificados pela fé em Cristo e de Cristo. Amém? Mas abençoados, sou Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Se inscreva, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilhe esses vídeos, para que pessoas e mais pessoas, filhinhos e mais filhinhas de Deus, sejam libertos desses alçapões, desses lugares que não falam a verdade, que não pregam a verdade, que não ensinam a verdade, que liberta, que salva e que tira. Salva todos os filhos de Deus dos medos de Apocalipse, Mateus 24, todo esse medo aí. Todo esse medo de condenação, de inferno, de lago de fogo, tudo engano, tudo mentira da mente humana. Isso é tudo coisa da mente humana. Isso tudo já passou. Se deu até o ano 70. Amém? Graça e paz, abençoados. Graça e paz. Compartilhe o vídeo, deixa teu like e abençoe alguém com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Afirmação de quem? Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Graça e paz.